Eu vou contar a minha história de superação, o que Deus fez na minha vida e o que eu passei, né? Desde a hora que eu nasci. Então, minha história começou do início da gravidez da minha mãe, né? Na gravidez da minha mãe, ela caiu, se machucou, e quando eu nasci, eu já nasci com uma visão, uma perca de uma visão, que falam que foi por conta da queda que ela levou. Então, fui crescendo, aguentei muitos bullies na escola, os colegas, enfim. Mas nunca perdi a minha alegria, nunca. Fiquei jovem e com 20 anos eu tive a minha primeira filha. E quando eu estava grávida de 8 meses dela, sofri um acidente de moto e ela nasceu de 8 meses e aí eu fiquei com depressão pós-parto. E sofri muito. Na época das pessoas ignorantes não sabiam o que era uma depressão, um pânico, enfim, que não é legal para ninguém, mas sofri muito, sofro muito com isso. Então o que aconteceu comigo foi que Tela bloqueada. Mesmo assim eu não perdi minha alegria e nem deixei de cuidar da minha filha. Quando ela comprou, o pai dela não assumiu ela, não foi homem suficiente para cuidar de mim e nem dela. Então quando foi com 2 anos, eu encontrei outra pessoa e convivi com essa pessoa 16 anos. E em 2008, eu estava grávida de 4 meses. E quando começou a nascer um caroço no meu olho. E esse caroço foi crescendo, e ele ficou muito grande, do tamanho de uma broba minúscula, aquela broba média. Ele pesava 1 quilo, sangrava muito, sempre vivia coberto com uma fraldinha da bebê, aquela fraldinha de pano ou toalhas. E eu e o meu ex-marido, a gente viajava de cidade em cidade à procura de um médico que descobrisse o que eu tinha. A gente gastava tudo que tinha e não sossegava. E a gente foi em vários médicos, e os médicos olhavam e diziam que não sabia o que era aquilo. Outros tiravam fotos, mandavam para outra cidade, para São Paulo, para outros lugares, porque eles diziam que nunca tinha visto uma situação daquela. E além disso, uma mulher grávida. E quando a gente já tinha gastado muito, que a gente não sabia mais o que fazer, a gente pensamos em ir na casa de um rezador. E a gente fomos lá no um bairro que tem aqui em Arapiraca, Canafístula. Era um rezador bem conhecido. Eu saía todos os dias quase para ele rezar, e eu perguntava para ele se ele sabia mesmo o que eu tinha. E era um senhor muito de idade, ele até colocava outra blusa por cima da minha, eu lembro, para poder rezar. Mas ele não dizia, ele dizia, só quando você ficar boa eu vou dizer. E daí eu ainda saía meio revoltada com isso. Outro dia, a gente estava tão aperreado para já fazer 8 meses de tanta caminhada, de tanta luta, de tanto viajar. A gente disse, a gente vai procurar até uma pessoa que, como é que eu posso dizer, que trabalha com espiritismo, essas coisas. E a gente foi procurar, e quando a gente chegou no SEASA, o meu ex-marido parou lá e ia saindo o diretor
do CRIA. E ele falou, você sabe onde tem médico para isso aqui? Quando tirou assim o pano do meu olho, sangrou assim, ele olhou assim e falou, nossa, não sei, mas vamos aqui, vamos na prefeitura. Quando chegou lá na prefeitura, tava lá a secretária e elas queria que mandar eu pro mesmo médico que já era o meu, que já tinha me dispensado aqui mesmo em Arapiraca, que era o Dr. Carlos Anchieta. E a gente recusou, foi aquela questão toda, porque com ele a gente já passava direto, enfim. Não tinha como mais ele resolver o problema. Então, eu vim para casa. No outro dia eu fui para a igreja, não vou citar o nome da igreja. No outro dia eu estava à noite deitada na cama, com aquele caroço enorme, sempre sangrando. E eu estava sozinha escutando uma rádio que estava passando um programa de uma igreja, não vou citar o nome da igreja. E eu lembro que o pastor que estava orando, ele falou, se você vir nessa igreja hoje e você não resolver seu problema, não venha, eu digo a você que não venha mais. E o meu marido nunca foi de muita fé, nem de muito ir na igreja, meu ex-marido. Então, quando ele chegou, eu pedi a ele, era horrível mesmo o caroço, que me colocasse naquela moto e me levasse. Ele colocou, eu com a toalha coberta, todo o rosto, e me levou na igreja. Chegando lá, oraram em mim e me deram um olhinho para trazer para casa. Cheguei em casa, ungi, e quando foi de manhã, a secretária, não vou citar o nome dela também, ela ligou para mim e disse, vem aqui, Clé, que a gente descobriu um professor de medicina lá em Maceió e você vai para lá agora. E seguimos viagem. Quando chegamos lá, a gente já tinha andado tudo quanto era médico. Ele falou, é o seguinte, eu vou logo ser verdadeiro. Isso daí é um câncer, muito sério, é gravíssimo, ela não tem mais 30 dias de vida. E mesmo que tem que ser operado rápido, e eu não tenho, eu até faço pelo SUS, mas eu só tenho, isso era em janeiro, e eu só tenho em abril. Eu não vou ter essa cirurgia pelo SUS em abril, ou em janeiro. Então o que aconteceu comigo? Eu tinha 3 mil em casa, eu lembrei desses 3 mil, pensei que seria a minha salvação naquela hora. Falei, meu Deus. Falei para ele, quanto custa essa cirurgia? Ele respondeu, 10 mil. Eu perdi o chão. Então essa secretária ligou, chorava pelo telefone, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E esse médico só respondia para ela, não, que todos aí tem que ir preso, o prefeito, os doutores que deixou isso acontecer, porque isso foi irresponsabilidade de todos. Isso, enfim, chamou, espilhambou todos, e se eu der exceção para ela, ainda falou assim, se eu der exceção para ela, eu tenho que dar para todos que chegam aqui. E ela chorando muito, implorando muito, mesmo assim, ele não recusou, mandou ir para casa fazer alguns exames. Vim para casa, passei 8 dias fazendo mais exames e cresceu muito mais, ficou bem maior ainda, que eu não poderia mais nem segurar. Mostramos o exame para ele, ele disse, pronto, agora que diminuiu o tipo de vida dela e ela vai perder a criança. Quando ela operar, se ela tiver o dinheiro para operar agora, ela perde a criança que está na barriga dela. Então, meu marido voltou para a cidade de Arapiraca, foi em Maceió, e eu estava em casa, ele mandou a gente trocar de roupa, minha tia trocar a minha roupa, né? Então minha tia trocou e ele me levou num lugar, não sabia para onde ele estava me levando, só que ele estava me levando para a Avenida do Futuro e andava muito, como
eu já não estava mais vendo nada. Quer dizer, o tumor tinha tomado metade já da minha boca, assim, eu já tomava tudo por canudinho. Não estava mais me alimentando direito porque não dava mais. Então eu não via para onde ele estava me levando. E eu dizia para onde você está me levando, ele não explicava. De repente ele parou lá e disse: a gente está no Ministério Público. Falei: vamos fazer o que aqui? E faltava, isso era dia 30 de janeiro. O promotor já estava na porta, de saída, conversando com alguns policiais. Ele ia viajar para o carnaval. E meu ex-marido chegou até a ele e sentou no canto e falou sobre mim. Ele olhou de longe, eu com a toalha assim no rosto, muito, tapando quase tudo. Ele falou: ela é muito jovem, eu tenho realmente 28 anos. Ele falou: ela é muito jovem, se ela fosse idosa, eu poderia fazer alguma coisa, mas eu acho que eu não posso, eu já estou até de saída. O meu ex-marido falou: se eu só ajoelho aqui nos teus pés, se você, pelo menos, entrar naquela sala e olhar a situação dela. E aí, ele entrou na sala, ele resolveu entrar na sala, e quando eu tirei a toalha, ele viu o sangreiro, e ele olhou para minha barriga, falou: moça, você tá grávida? Eu falei: tô. Ele ficou calado, e bateu um papel, sem falar nada, por várias horas, e de repente ele mandou a gente correr, para chegar na secretaria logo, com esse papel. Quando a gente chegou, a gente nem sabia o que era o papel, o que significava o que tinha no papel. Quando a gente chegou na secretaria, era ele obrigando o prefeito daqui da cidade de Arapiraca pagar os 10 mil e o apartamento para eu ficar em Maceió, na Santa Casa, fazer a cirurgia. O prefeito recebeu esse papel, esse secretário, enfim, e alguns secretários ficaram muito alegres, porque achavam que era a solução do meu problema. Alguns vinham até me beijar, mas eu chorava muito porque eu sabia que ia perder minha filha, e a minha visão que não seria tão fácil para mim, porque eu já tinha 3 filhas pequenas. E quando marcaram a cirurgia para o outro dia de manhã, para as 7h30 da manhã, mas que eu saísse de casa para a ambulância me buscar 4 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, meu ex-marido levantou mais a minha mãe, pegaram a moto e foram para a pista para encontrar com a ambulância, para encontrar o endereço certinho logo. E minha tia ficou para me dar um banho e me arrumar. E na hora que a minha tia foi dar o banho em mim, que ela tirou os panos que a gente colocava, começou a enxurrada de sangue como uma cachoeira muito forte, era muito, e não parava por 1 minuto. E ela já não conseguiu mais dar banho em mim, nem sequer tirar minha roupa. Tudo ali a gente colou mais de 5 toalhas grossas, e elas ficaram todas ensopadas. Ela deitou na cama, o colchão ficou muito ensopado, ela tremia, e ela não sabia o que fazer. Ela já chegou a chamar o SAMU não veio, e eu pedi a ela que colocasse vinagre, que eu estava morrendo. E ela começou a querer morrer também, porque ficou em desespero. E chegou a ambulância, e colocaram eu dentro e partiram para Maceió. Meu ex-marido tentando me reanimar, só que o sangue não parava, não cessava. E como estavam todas as igrejas, todas evangélicas e católicas, minha oração por mim, eu só falava aquela palavra: como Deus curou a mulher do fluxo de sangue, Deus para esse sangue. Era só a palavra que eu dizia, e queria desacordar, e ele me reanimando, pegava na minha mão e falava algumas palavras para ver se eu lembrava de algumas coisas que a gente passou nas nossas vidas, em alguns momentos. E quando chegamos no hospital, o sangue não parava, jorrava mais ainda. As enfermeiras começaram a tremer antes do médico chegar, pediu para minha mãe que se podia cortar minha roupa de tesoura, porque não dava para tirar. Tentava tirar a toalha, não conseguia. Aí cortaram a roupa, e aí chegou o médico. E ele falou: não tira mais nada, não tira mais toalha, não tira mais nada. A gente vai... Aí colocou já em outro canto,
chamou meu ex-marido num local assim e falou pra ele, ó, eu não opero mais nem por 10 mil, porque agora ela vai morrer, eu já disse que a criança ia morrer, que ela ia perder a visão. E agora nós médicos que estamos aqui, não estava só ele, estava vários médicos que iam fazer a cirurgia. Eram 5 pessoas acompanhando ele nessa cirurgia, médicos. E ele falou, nós estamos aqui, nós só opera com termo, porque a gente não vai ser responsável pela morte dela. Ela tem mais para morrer do que para ficar viva. Ela vai morrer. E a criança você já sabe também. Então, meu ex-marido, na época meu marido falou assim, eu não tenho que fazer, se eu levar ela para casa, ela vai morrer. Se eu operar ela, ela vai morrer, então vai operar. Ele assinou e ainda saiu chorando para a praia, sem saber o que fazer. E eu entrei para a sala de cirurgia e fiquei desacordada por quase um dia inteiro. Ninguém tinha mais esperança que eu acordasse. Os médicos já tinham desenganado a minha mãe e o meu marido que eu ia acordar. E quando eu acordei, eu peguei na minha barriga e falei, nossa, eu não operei. Aí tinha uma moça do meu lado que era uma enfermeira. Ela falou, você operou? Sim. Eu disse, por que meu bebê está aqui? Ela falou, porque você tem uma vitória dentro da sua barriga e você também é uma vitória. E aí, levaram eu para o apartamento lá e todos os médicos e as enfermeiras da Santa Casa, de Misericórdia de Maceió, elas viam eu como um milagre, e a minha filha. Elas passavam e beijavam a minha barriga e colocou o nome da minha filha desde lá, de Vitória. Beijava e queria que eu me alimentasse, porque seria uma vitória. Eu estou chorando, mas no momento lá eu não chorava, porque eu estava forte, porque eu lembrava que eu tinha que estar viva, porque tinha mais 3 filhos me esperando. E eu tinha perdido a visão, sim, mas eu tinha 3 filhos que me esperavam em casa e outra na barriga. Então, eu vim para casa e quando foi quando eu completei 5 meses de grávida, o médico me ligou e disse, infelizmente, Cléia, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Você vai ter que tirar a criança, porque se você não tirar a criança, para fazer o tratamento urgente, você vai morrer. E eu dizia, deixa a minha criança viver, deixa eu morrer. Aí o pai da minha filha dizia, não, ela tem mais criança para viver, para criar. E ela tem que viver, e a criança é só um bebê. E eu chorava para não tirar minha criança, levaram eu para tirar a criança. Chegando lá, desistiram. Aí voltei para casa. Quando completou 7 meses, me levaram para o Hospital Santa Mônica. Mensagem agora 281 12 caixas notifica. Eu fiquei lá sozinha, sem nenhum parente do meu lado. Forte. Só Deus. E eu fiquei mais ou menos uma semana lá. E eu de óculos escuros, que eu tinha vergonha de mostrar o meu rosto. Então eu ficava lá na cama. E tinha uma moça chamada Júlia que ela tinha tido um bebê. E ela tinha ficado lá porque o bebê não tinha nascido antes de tempo. E ela ficava lá e ela sabia. E o povo vinha com aquelas bandejas de comida quente, não sabia que eu não enxergava, não sei. E jogava assim no meu pé. E ela brigava com esse povo, ela disse, vocês são loucos. Você não está vendo que a moça não enxerga, enfim. E essa moça foi um anjo na minha vida, que eu não sei onde ela está hoje, ela mora em Batalha. Que Deus abençoe onde ela estiver. Mas ela cuidava de mim mesmo operada. Ela ia buscar um copo d'água para ela. E ela dizia bem assim, Cléia, eu sei que você está com sede.
amor, eu sei, claro que você precisa também, eu vou levar você também. E aí, tinha outro anjo na minha vida chamada Elba, vereadora de Batalha também. Ela se apaixonou pela minha história. Eu pedia muito na hora, assim, sempre a Nossa Senhora de Aparecida também que me ajudasse a sair daquele lugar. Eu estava desesperada. E ela disse que ela não pode ficar assim. Ela vai pegar uma doença aqui, esse banheiro cheio de sangue, e ela não vê. E ela vai pra ele. Eu cheguei desmaiada dentro do banheiro. E ela reuniu lá os doutores, os médicos, e falaram que a minha filha tinha uma doença nas pernas e eu não podia sair daquele hospital até. E ela reuniu os médicos. E ela disse, eu vou tirar você daqui. Eu vou tirar você daqui. Então, ela era minha luz também, ela me beijava, ela me tirou de lá, daquele lugar. Ela conseguiu os remédios que eu precisava para tomar em casa, fazer a medicação em casa. Então era a campanha da fraternidade contra o aborto nessa época. E isso para a Igreja Católica, se eu tirasse aquela criança nesse tempo, seria um aborto. Então o Padre Aldo teve na minha casa, o senhor Aldo, que eu amava muito. Ele falou, Cléa, sua filha vai nascer no tempo que Deus mandar, vai ser no tempo certo. Não vai ser no tempo do homem, vai ser no tempo de Deus, Cléa. Ninguém vai tirar sua filha da sua barriga assim. E então, quando foi... Então, continuava as igrejas unidas. Muita gente mesmo me visitando, porque era uma coisa incrível. Chegou pessoas a sonhar comigo e ver, e ir atrás saber o que era aquilo que ninguém tinha visto. E quando eu ia completar perto dos 8 meses, já pertinho, a menina já tinha pegado o peso certo. O doutor me levou, o doutor Johnny, tem uma clínica aqui em Arapiraca, ela é particular, obstetra. Ele me levou numa clínica lá na Avenida do Futuro. E 2 horas de ultrassom com o pai da bebê olhando, da minha filha Vitória. E passava o aparelho na minha barriga e muito concentrado. Ele olhava para lá, mas ele falava, olha, você está vendo que eu tenho uma notícia e não fique triste, porque você pode aposentar. Quando ele falou assim, aposentar doeu. Você pode aposentar para pagar alguém para ajudar a cuidar, você pode... Me desculpa, Cléa, mas ele era uma pessoa muito amável também, a pessoa que me dava muito carinho. Ele falou, Cléa, desculpa, mas eu vou ter que te dar essa notícia. A tua filha, ela tem as 2 pernas aleijadas. Então, eu voltei para casa chorando. Então, a pessoa da minha família, não vou citar o nome, porque eu não quero complicar ninguém. Ela queria dar minha filha porque eu estava cega. E ela achava que eu não era gente para criar minha filha. Então ela falou para uma amiga minha, que foi comigo pro hospital, que quando chegasse no hospital, ela colocasse uma criança morta no lugar da minha. Então eu descobri isso antes de chegar no hospital. Eu até falei pro meu marido, a gente ninguém vai conseguir isso, porque a criança que não nascer com deficiência e ser morta, ela não é minha filha. A minha vai nascer com deficiência, então não vai ter como fazer isso, essa maldade. E daí eu sofri muito tudo isso, mas ainda alegre, sempre cantava, sempre louvava, sempre agradecia a Deus por estar cuidando das minhas filhas. E liguei para minha amiga que ia postar comigo e pedi a ela que orasse por mim, que ela era de uma igreja, também não vou citar o nome. E ela fez uma vigília uma noite inteira. E quando foi no sábado, ela esteve no hospital comigo. Só ela estava comigo. Então ela orou na minha cabeça antes de entrar para a cirurgia. E quando eu saí da cirurgia,
Ela orou de novo e correu pro berçário. Quando ela chegou no berçário, a minha filha era linda, não tinha problema nenhum nas pernas, perfeito, um milagre mesmo, uma verdadeira vitória. E ela voltou chorando, emocionada, ligando para todo mundo que fez a vigília, ligando para todo mundo, pro pai, enfim, para todo mundo, emocionada. Quando chegou em casa, ela pediu as ultrassons, que estavam todas guardadas. Disse, Cléia, a gente vai processar o Dr. Johnny. Eu falei, não. Se a gente processar ele, qual foi a fé que foi usada, né, na vigília? Então, isso foi um milagre. Então, se foi um milagre, não vai existir processo. Porque o pai dela viu as pernas dela, então não tinha como se foi um milagre. Então, tudo isso me aconteceu. Então, eu precisei fazer depois, aí tive ela no tempo normal. O médico mandou amamentar ela por 1 mês. E depois de 1 mês parar. Eu amamentei ela e quando foi para tirar eu comecei a chorar muito. Porque eu disse, se você não tirar para fazer o tratamento, você vai morrer. E eu dizia, eu prefiro morrer do que tirar o leite da minha filha. Eu chorava muito, muito mesmo. Chorei muito. Tirei o leite dela, amamentei a amamentação dela. Então, eu pedi que uma madrinha dela cuidasse dela para eu fazer os tratamentos. Então, todos os dias eu levava ela 4 horas da manhã para casa da madrinha no inverno, enroladinha, bem enroladinha na moto, deixava lá. Quando eu voltava do tratamento de Marcel, pegava ela de novo de volta. E a madrinha dela dizia, Cléia, a gente não vai fazer mal para tua filha, deixa ela dormir aqui. A gente não vai fazer nenhum mal para ela. Esses são padrinhos dela, você vai descansar, você precisa descansar. E realmente o meu rosto estava muito desgastado, ficou muito estragado, com a carne viva, com aquela radioterapia. Eu, muito sofrida mesmo. Quando um dia eu cheguei com muita febre em casa, muita febre mesmo, e ela falou, Cléia, ela me deu uma dipirona sódica, me enrolou toda e disse, Cléia, deixa a gente cuidar da Vitória, que não tem como você cuidar desse jeito. Eu deixei, e a Vitória ficou mais ou menos 1 semana lá até eu ficar boa. Quando a Vitória voltou para casa, eles voltavam chorando, abraçando a Vitória, dizendo que estava com saudade da Vitória, que amava a Vitória. Então, eu ainda precisava fazer o tratamento e eles continuavam ficando com ela. Quando ela completou 3 meses, foi 3 meses de tratamento, eles chegaram até a mim e disse, Cléia, meu compadre falou, uma vez criança eu levei um acidente e fiquei cego por alguns meses. E eu sei o que é isso, depois eu voltei a enxergar, então deixa eu cuidar da tua filha. Quando ela tiver 5 anos, se ela quiser ir embora para tua casa, e eu deixo. Mesmo assim eu não queria, eu não aceitava, mas o pai dela ele ficava com medo dela morrer na minha mão, de um acidente acontecer, enfim, ele botava todo aqueles medo, não só ele, como as outras pessoas que achavam que um cego não seria capaz de cuidar de um bebê. Então, existe aquele preconceito todo, vai cair dentro de um baldo, vai cair, você não vai ver, vai se engasgar, você não vai ver. Então, todos aqueles medos deixou que eu deixasse eles cuidar dela. Mas eu sou grata a Deus porque eles cuidam dela muito bem, da educação muito bem para ela. Sinto muita saudade, foi uma perca, não é uma perca, digamos que não é uma perca, mas foi um afastamento muito dolorido para mim, sim. Que ela é uma história de vitória na minha vida, e não só uma história, ela é minha filha, né? É minha filha, né? Então, hoje ela tá com 9 anos, mas eu passei por um problema e perdi uma casa porque eu fiz terreno de família, questão de herança. Construí com meu dinheiro, mas o terreno não foi passado no meu nome, então eu perdi essa questão.
E tive que mudar para outro bairro, que Deus me deu uma casa, que hoje estou pagando ainda por ela. Mas sofri muito porque foi lugar estranho para mim, era tudo estranho. Ainda hoje é, porque da onde eu saí foi onde eu fui criada, onde todos me conhecem, onde todos me viram correndo na rua, brincando, onde todos sabem que dizem que só não me viu nascer no hospital, mas o resto viu tudo. Tudo que eu brincava, tudo que eu era. E era todos que me ajudavam. Então, quando eu vim pra cá, pra onde eu moro, as pessoas não têm nada contra as pessoas, mas praticamente é raro eu receber um oi de alguém. Não sei. Não sei se porque eu não enxergo, não sei. Sei que eu continuo no meu mundinho fechado aqui, dentro do meu mundo. Só que sem perder minha alegria, tô chorando de emoção. Com 4 anos após tudo isso que aconteceu na minha vida, houve uma separação minha e do meu marido. Resolveu separar e não dava mais certo. E eu pensei que o mundo não tinha acabado, tudo tinha acabado e que nada existia na minha vida. Quando eu conheci uma pessoa na minha vida, chamado Fábio. E ele também é deficiente visual, perdeu a visão dele, não sei explicar muito, eu sei que ele ficou em coma 40 dias. Foi uma tinta. Dá, Fábio, pra você dizer sua parte um pouquinho aí? Eu fiquei em coma, também fiquei em coma, né? Devido ao uso dessa tinta, né? Que infeccionou o olho, a infecção passou na cabeça, que criou o coágulo de pus. Fui levado às pressas para a Santa Casa, a qual, chegando lá, o médico que me atendeu falou que eu não tinha chance de sobreviver por conta da gravidade do problema. Porém, pediu ao meu pai que fizesse uma tomografia, né? Aí, após ver o resultado da tomografia, falou que realmente eu não tinha chance. Tinha no máximo 5% de chance de sobreviver à operação e no máximo 2 horas de vida. Com a insistência do meu pai, né, que teve de assinar até um termo de responsabilidade, a cirurgia foi feita. Eles fizeram 2 cirurgias. A primeira, né, falaram, ele reagiu à primeira cirurgia, não sabe se reagir à segunda. Aí fizeram a segunda, aí falaram, ele reagiu à segunda, mas não tenho certeza se ele vai ficar normal. Ele pode ficar com o lado direito esquecido, com problema na voz ou com algum problema mental. No entanto, a minha mãe, quando estava comigo, né, foi quem constatou que eu não estava enxergando. Por estar falando comigo e eu estar com o olhar perdido, sem focar nela. O médico, quando ela falou isso para o médico falou que ele é quem iria saber se eu tinha perdido a visão ou não. Aí, só que após um tempo, né, ele me falou para ela que realmente havia perdido a visão. Daí, completado os 45 dias, né, fui mandado de volta para casa, porque já tinham me dado alta. E
daí em diante tive de levar outra vida, né? Tive de iniciar uma nova vida. Tive de enfrentar o mundo de uma nova forma, de uma maneira diferente. Tive de quebrar barreiras, tive de superar preconceitos para ganhar, não completamente, né, mas uma certa independência, a qual sou muito grato a Deus principalmente, né, e também a minha persistência, porque pela família, né, eles acreditavam muito que eu ia voltar a enxergar. Daí não queriam assim, não me deram inicialmente aquele apoio. Mas após eu começar a estudar, né, conheci pessoas que me deram esse apoio, né, e então comecei a andar pela cidade, me perdi várias vezes, me machuquei, mas com muita persistência consegui o que eu mais queria, que era a minha autonomia. Eu também sou muito grata a Deus por estar aqui. Eu, Fábio, ter conhecido o Fábio. Ele perdeu a visão dele com 16 anos. Ele passou 20 anos da vida dele estudando, focando nos estudos. E depois desses 20 anos, eu acho que eu sou a segunda pessoa da vida dele. Acho que sim, ele só teve a primeira namorada. E ele me aceitou como eu sou. Sou muito grata a Deus por isso. E estamos juntos aí, com a esperança que um dia a nossa vida seja bem melhor, que Deus, que Nossa Senhora de Aparecida nos abençoe e que a gente venha ter uma vitória na nossa vida, uma vida melhor. Essa é a nossa história. Se a gente for contar mais, tem muito mais. Mas eu sou muito grata a Deus. Obrigado, meu Deus, por eu estar aqui contando essa história, né, por eu estar viva. E eu vou deixar agora as palavras com o Fábio. Bom, assim encerramos nossa história, né? E esperamos que vocês possam compreender um pouco do que aconteceu conosco.